torcida do Corinthians, eu não vou falar nada, porque ela sempre fez isso. Não foi ontem. Isso aí não foi ontem, né? Todos os anos é assim. Não importa se o time está bem ou mal, ela lota a Neoquímica Arena e reage sempre os 90 minutos a favor. Aí depois ela tem a reação que ela quiser, dependendo do resultado. Eu tenho alguns pontos. Primeiro, eu gosto muito do Ramon Dias como jogador, como ex-jogador. Acompanhei o Ramon, né? Joguei contra o Ramon por muito tempo lá na Itália. Primeiro joguei contra ele quando ele estava na Fiorentina, depois ele foi para a Inter. Pouca gente sabe, pouca gente presta atenção que quando a Inter foi campeã na temporada 88, 89, não eram 3 alemães. Ainda era só 2. Era o Bremen, o Matthaus, porque o terceiro estrangeiro era o Ramon Dias. E as pessoas sempre falam e acham que era Bremer, Matthaus e Klinsmann. O Klinsmann chegou um ano depois do Scudetto de 88, 89, que foi o Ramon Dias. A Inter não conseguiu contratar o Klinsmann no mesmo ano que o Matthaus e o Bremer. O Klinsmann era do Stuttgart. O Stuttgart não quis vender. E aí a Inter foi lá na Fiorentina, contratou o Ramon Dias e fez um contrato de uma temporada, porque na outra chegaria o Klinsmann. Então é isso. Joguei contra o Ramon na Fiorentina, na Inter, grandíssimo jogador, inteligentíssimo, técnico, e como treinador ele pensa mais ou menos aquilo que ele foi como jogador. Ele gosta de um time que joga bem, ele gosta de trabalhar a parte técnica do time. Ontem ele armou, por exemplo, a equipe com a entrada do Alex Santana para melhorar o toque de bola, o passe mais preciso no meio campo, para o Garro ficar só com a incumbência do meio da intermediária do Corinthians para frente, para tentar criar jogadas, para dar um passe melhor, para tentar enfiar uma bola. Porque sem o Alex Santana, antes do Alex Santana, o Garro tinha que ir lá atrás buscar a bola para ele sair com o passe dele, um passe mais preciso dele, e ao mesmo tempo ir acompanhando a jogada para tentar criar lá na frente. O Garro era sobrecarregado, porque ele tinha que fazer 2 funções: dar um toque melhor para sair a bola lá de trás e ainda estar na frente. Então isso melhorou muito. Agora, em relação ao poder de reação, é um exemplo que se dá que, para mim, não serve para ontem. Serve para o jogo contra o Vitória. O jogo contra o Vitória, o Corinthians mostrou poder de reação. Porque estava ganhando por 2-1, o Vitória empatou 2-2 no fim, e o Corinthians foi fazer o terceiro lá nos acréscimos. Isso é poder de reação. Isso mostra que o time não se abateu. Agora, quando você toma um gol no primeiro tempo e tem o segundo tempo inteirinho pela frente, não é um poder de reação. O treinador trabalha o time no vestiário, dá algumas dicas e o time volta um pouco mais organizado ou com um objetivo já definido. Vamos fazer assim, assim, porque nós precisamos empatar e virar o jogo. Mas contra o Vitória, foi no final. O treinador não teve influência nenhuma, foi poder de reação do brilho dos próprios jogadores em campo. Aquele resultado vale muito como exemplo de poder de reação. Eu acho que esse vale como o Corinthians não se abateu e voltou mais organizado e objetivo e definido a um resultado e conseguiu cumprir, né? Em relação às vitórias, é o seguinte: o Corinthians precisa de uma sequência, no mínimo 2. Vai jogar com o Bahia lá em Salvador domingo. Jogo dificílimo. O Bahia está lá em cima, é uma das grandes equipes do campeonato, mas precisa vencer, senão não muda nada. Porque essa foi a terceira vitória. Essa foi a terceira vitória. O Corinthians já teve a primeira e não deu sequência. Aí lá na frente ele teve mais uma. Agora temos que ganhar a próxima. Não ganhou. E agora teve essa. Né? Então, já essa é a terceira. Não dá para falar que o Corinthians começou, agora venceu e vamos ver se consegue ter uma sequência de vitórias. Ele já não teve por 2 vezes. Essa é a terceira. Ele vai ter que provar agora, daqui para frente, que dessa vez ele vai conseguir fazer diferente do que das outras 2. Porque se ele ganhar hoje, for lá tomar uma porrada do Bahia, não mudou nada. Não mudou nada do que estava acontecendo antes. Só vai ter uma mudança significativa dentro da tabela, dentro da classificação, dentro do campeonato e no espírito dos jogadores, 2 vitórias seguidas, porque aí passa confiança. Porra, fomos capazes, pela primeira vez no campeonato,
de ter 2 vitórias consecutivas. Enquanto não acontecer isso, na prática mesmo, não muda nada. Essa vitória de ontem serve para aliviar a pressão, mas não para dar segurança, confiança e moral para os jogadores. Isso só vai mudar se tiver uma sequência de vitórias, que eu acho muito difícil ter no domingo, mas pode acontecer. Perfeito. Muito bem. Ô, Alicia, tem um especial aqui no UOL Esporte sobre a Leila Pereira. Leila Pereira, a cartola celebridade do Palmeiras, um material vasto com entrevistas com ela, com pessoas ligadas a ela, contando como é a Leila Pereira. Cartola celebridade, Leila descarta terapia e se vê em casa no futebol. É um material muito caprichado, feito pela Beatriz Cesarini, pela Thalita Vespa e pelo Danilo Lavieri. Lembrando que hoje tem Botafogo e Palmeiras no Rio de Janeiro e a Leila Pereira não vai a este jogo por questões de segurança. Eu só deixo o recado para todo mundo ler esse material especial sobre a Leila Pereira, que é bem legal mesmo, sobre ela, cartola, pessoa e tal, é bem denso, bem profundo. E ela não vai ao jogo. Não vai por questões de segurança. Tá tendo uma treta forte. Textor, Leila, Botafogo, Palmeiras. E eles se enfrentam hoje lá no Engenhão, valendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Pois é, Tirone, recomendo muito esse material. Sei o quanto os nossos repórteres trabalharam duro aí para levantar informações, conversaram com diversas fontes para construir esse perfil da Leila. Escrevi também lá a minha coluna de hoje, aqui nesse dia da Leila Pereira no UOL, falando um pouco a minha opinião sobre ela, né, a importância que ela tem hoje no futebol, né, e assim, o quanto ela conseguiu construir um perfil, talvez se tornando a dirigente mais reconhecida e conhecida do futebol brasileiro, né, sem passar pano para ninguém, e entendendo que ela tem muitos defeitos e muitas coisas a questionar, assim como os cartolas homens também, mas certamente por muito dessa relação entre ela e o Textor construiu-se uma rivalidade dentro e fora de campo, né? Palmeiras e Botafogo, que não tinham esse histórico recente, né? Desde aquela virada, desde o 4-3 lá no Newton Santos, acabaram construindo essa rivalidade e agora tem o primeiro confronto de 3 que vão fazer num espaço aí de pouco mais de um mês, e que vai ser muito interessante para ver qual vai ser a tônica, né, dessa dentro e fora de campo dessa nova rivalidade entre as duas equipes. O Botafogo tem a vantagem, obviamente, de jogar na sua casa, onde é muito forte, vem fazendo um campeonato muito sólido, e o Palmeiras passa a ter a possibilidade de usar os seus reforços, né? Imagino que devam começar no banco, né? Essa é a apuração por enquanto, mas o Palmeiras hoje tem muitos recursos, né? Botafogo também se reforçando na janela. Vai ser interessante ver, porque é o primeiro desses 3 confrontos, o primeiro aí antes, né, do embate na Libertadores, e o primeiro em que a gente começa a ter uma ideia do que vão ser esses 2 times na segunda metade do ano, com todo o investimento que fizeram, inclusive acho que pensando nesse confronto direto, né? Precisaram, aí é muito importante para a Leila e é muito importante para o Textor, derrotar um ao outro, né? Então acho que é um jogo bem interessante. O Botafogo tem aí a ausência do Eduardo, a gente imagina que vai jogar o Savarino, e o Palmeiras deve jogar, né, praticamente com a sua força máxima, à exceção do Richard Rios, que ainda está descansando depois da Copa América, mas já com o Felipe Anderson no banco, né, a gente imaginando como é que ele vai jogar, né, como que o Abel vai adaptá-lo na equipe, com toda a versatilidade que ele fez questão de deixar claro já na sua coletiva de apresentação. Então, é um duelo muito interessante, não só porque são os 2 times que estão na liderança do campeonato e o Flamengo não joga, né, nessa rodada, então pode se estabelecer ali uma liderança isolada a partir do jogo de hoje, mas também por conta dessa rivalidade aí que hoje tem vários fatores, inclusive esse embate entre 2 cartolas que até pouquíssimo tempo atrás não tinham nenhum envolvimento com o futebol brasileiro, né? E de repente são 2 das figuras mais conhecidas, amadas e odiadas por muitos. Então, recomendo demais a leitura do perfil. Quem quiser dar um pulinho lá na coluna também para saber um pouco mais da minha opinião sobre a Leila, mas eu acho uma pena, né, que ela não esteja lá, e enfim, que essas questões
de rivalidade respinguem para fora do campo com, né, questões de segurança, mas acho que de qualquer forma vai ser o grande jogo da rodada e o jogo que vai definir o líder do Campeonato Brasileiro por, né, pelo menos mais uma rodada, já que, como eu falei, o Flamengo não joga. Eu vou passar a bola para o Casagrande, mas antes eu queria fazer mais uma pergunta para você, Alicia. Aliás, antes recomendo também muito a leitura, tem coisas muito legais, o começo ali é muito legal, né, quando teve uma reunião sobre direitos de TV e alguém falou: "Não, e se a gente mudasse não sei o quê, porque ia ganhar o dinheiro antes", a Leila falou: "Não, não vou mudar não, eu vou manter como é que está e assim vai ser". Acabou a reunião, todo mundo foi atrás dela e tudo certo, mas tem muitas outras passagens interessantes sobre a Leila. Eu vou passar a bola para o Casagrande, mas antes eu queria ouvir de você, Alicia. E eu vou tomar muito cuidado com aquilo que eu vou falar, porque estou falando de segurança. A Leila não vai ao jogo hoje, alegadamente por uma questão de segurança. Ela tem todo o direito de se precaver contra essas questões. A minha pergunta é: o ato dela não ir também não é um ato de forma estratégica? O que eu quero dizer? Se a Leila quisesse ir, ela levava lá 500 seguranças e ia com toda tal segurança, nada ia acontecer com ela. Mas ela não vai. E deixa muito claro, eu não vou por questões de segurança. Não tem aí uma coisa estratégica que também faz parte de como é a Leila Pereira, dado que ela tem esse entreveiro com o Textor aberto, né, esse entreveiro aberto com o Textor, e vou repetir só para deixar claro, não estou achando que ela tem que ir de peito aberto e encarar a torcida do Botafogo, mas se ela quisesse de fato ir, ela iria, como por exemplo, quando tem jogos na Neoquímica Arena, e o Vessone, que é meu companheiro lá na Band, fala, ela vai e leva 50 seguranças, um ônibus inteiro de segurança, e vai lá e beleza. Então, o que eu quero dizer, não tem também um ato estratégico da Leila ao não ir no jogo hoje? Tirone, eu não vou responder especificamente em relação ao jogo de hoje, porque eu não tenho detalhes do tipo de avaliação que foi feita para ela tomar essa decisão, né? Então, sempre nesses casos não tem necessariamente a ver com a medida da rivalidade, até porque a gente sabe que a Leila muitas vezes é tietada por torcida adversária, né? Ela realmente Verdade. chegou nesse ponto de ser dirigente celebridade, de, né, tia Leila, compra o meu time, vem para cá, né? Queria que você fosse presidente do meu clube. Não acho que há isso com o Botafogo pela rivalidade que se criou e pela relação com o Textor, mas eu não sei o que foi avaliado especificamente em relação a essa partida, né? Podem ter ameaças específicas, eu não sei. O que eu posso dizer é que a Leila é uma pessoa estratégica, né? E acho que o que incomoda muita gente na figura da Leila é que ela é capaz de jogar esse jogo pelas regras que estão postas, né? Muita gente quer avaliá-la e olha para ela querendo usar uma medida diferente pelo fato de ser mulher e ela ser a única mulher na elite do futebol brasileiro, e ela não está nem aí, né? Ela entendeu quais são as regras do jogo e ela passou, inclusive, a defender a pauta de gênero, coisa que ela não fazia no começo, e fazer isso de maneira muito estratégica e muito inteligente. Né? Quando ela fala com aquela voz suave, assim, eu não entendo porque eles são tão histéricos, porque eles estão tão nervosos. E aí ela consegue assim trazer muita gente, né, para o seu lado. Ela consegue fazer isso de uma maneira muito inteligente. Então pode ser que seja uma maneira de colocar isso, dizer não me sinto segura. Olha o que o John Textor fez. Pode. Não sei se é o caso, né? E acho que questões de segurança são muito sérias para a gente especular. De todo modo, acho, né, uma tristeza que, se for de fato por uma questão de segurança, que isso esteja presente, né, que a gente não tenha civilidade suficiente para que cartolas possam assistir as partidas das suas equipes com tranquilidade. Mas vou dizer de novo, leiam o perfil da Leila, porque ela é uma figura única no futebol e não é só pelo fato de ser mulher. Né? Ela é uma mulher, uma empresária bilionária muito bem sucedida, que sofre todas as consequências de ser a única mulher nesse espaço, mas consegue fazer isso com muita força e com muito sucesso. Né? E acho que a presença e o sucesso da Leila à frente do Palmeiras tornam, né, a ausência de mulheres cada vez mais inaceitável. Fica cada vez mais difícil alguém argumentar a favor da nossa ausência,
quando tem uma pessoa do nível de sucesso conquistado pela Leila à frente de um dos maiores clubes do futebol brasileiro hoje. Então, acho, de novo, uma pena, não vou especular sobre a questão da segurança, mas ela, sem dúvida, é uma mulher estratégica que toma decisões muito bem pensadas e que tem funcionado bastante ao seu favor. Não à toa ela é, né, candidata favoritíssima absoluta à reeleição no Palmeiras, que, né, tem uma campanha fantástica desde que ela chegou ao clube, não por causa dela exclusivamente, mas também pela sua gestão aí à frente do Palmeiras.